Quem acompanha o BBB já deve ter percebido ali que o Rodrigo tem aquela expressão dele que parece meio compreensivo, parece ser um cara legal, mas tem sempre o mais nessas histórias, tem sempre o mais, né? Ele parece que não é tão legal assim. Deixa eu te explicar o que está acontecendo. Depois dele ter ouvido, assim, com um rabicho da orelha, assim, a Gessilane falar que ele podia ser um pouquinho intimidador, e o Vini meio que concordar com esta colocação. Pô, Vini, me dá um beijo aqui. Você não. Os outros você dá um beijo e eu não sei se eles são próximos como eu sou de você. Rodrigo se sentiu incomodado. O rapaz se sentiu incomodado. E às vezes eu costumo fazer essas piadas lá no Twitter, mas nada é mais chato do que um homem hétero top se sentir ofendido com alguma coisa. Às vezes alguma coisa que não tem nada a ver com ele em si. Mas foi isso que aconteceu. Ele achou que as pessoas estavam tendo preconceito com ele por ele ser bonito. E que isto era intimidador. É verdade, foi exatamente isso que aconteceu. Foi exatamente isso que ele disse pro Vini enquanto eles estavam em uma DR. Isso aconteceu na madrugada de quinta para sexta, nessa madrugada em que ele falava pro Vini que ele tinha ouvido isso e ele perguntava se ele era intimidador. Às vezes isso causa até uma reflexão pra gente, especialmente quem é de comunidades mais invisibilizadas, porque esse não foi o único fora que o Rodrigo deu, ele acabou dando outro fora com a Lin, mas a gente vai chegar lá depois. Vamos entender primeiro essa DR que ele teve ali. E como a autoestima do homem hétero top, ela é muito frágil, mas muito frágil mesmo. O cara ficou assim, ficou completamente indignado, talvez essa seja a palavra, porque as pessoas estavam, de uma certa forma, achando que ele era intimidador apenas por ele ser bonito e que as pessoas estavam tendo preconceito por ele ser bonito. O Vini, claro, por mais que ele seja inocente em muita coisa, e quem comparou ele com o Gil, inclusive a gente aqui que fez essa comparação também, está completamente equivocada, e tudo porque ele não é como o Gil, e a equipe dele está tentando colocar uma imagem dele muito parecida com a da Juliette também, mas não é a Juliette. Dá até vontade de pegar aquela música da Marília Mendonça, botar para a equipe dele ouvir. Supera, ó. Já passou, a Juliette e o Gil já passaram, foi em 2021. A gente está em 2022. Então, até agora o rapaz ainda não mostrou muito a que ele veio. Mas, ainda assim, ele tem aquele jeitinho dele, ele sabe exatamente aonde ele pode pisar e ele sabe exatamente aonde ele pode ir. Quais são os limites que ele pode ir com algumas pessoas. Em especial os homens héteros, porque tem essa, né? Quem é gay sabe exatamente como os homens héteros se sentem quando eles são de alguma forma preteridos pelos outros homens gays. Fica parecendo que eles têm uma certa inveja. Pode dizer aí nos comentários se eu tô mentindo ou não, porque fica parecendo isso mesmo, fica parecendo que essa autoestima deles deixa eles completamente cegos, que eles acham que seria injusto que mesmo outro homem não achasse eles bonitos. Mas foi isso que aconteceu. E o Vini sabe exatamente quais são os limites dele. Ele sabe quais são os limites que ele pode alcançar. Ele sabe que ele não pode ultrapassar determinados limites. Então ele não vai fazer algumas das brincadeiras que normalmente ele faz com os outros caras com o Rodrigo, sabendo que o Rodrigo pode não gostar disso. O Rodrigo tenta ser um cara legal. Tenta. Ele assim,
Ele não é um cara ruim, não é uma pessoa ruim. Ele tenta ser legal. Ele tenta. Ele cometeu essa indiscrição com a Lin quando ele disse uma fala transfóbica lá e se desculpou depois por causa do que ele falou. Tá certo. Normal, talvez porque não seja do convívio dele entender essas questões relacionadas à comunidade LGBT. Normal que ele cometa alguns desses deslizes. E eu não estou justificando, nem quero justificar essa tentativa dele de tentar fazer média com todos os lados. Eu acredito, sinceramente, que ele nunca tinha convivido com pessoas LGBT antes, que ele nunca tinha convivido com um cara gay próximo a ele, que ele nunca tinha convivido com uma travesti como a Lin. Então, talvez ele não saiba de fato como se comportar diante dessas situações. Talvez por causa disso ele esteja se sentindo um pouco deslocado. Talvez deslocado seja a palavra mais correta quando a gente se referir ao Rodrigo. Mas o fato é, ele ficou numa DR com o Vinícius e falou essa frase transfóbica. Pô, Eli, eu tô tentando dormir, mas tô lembrando do pinto do Traveco. Você ficou com medo lá, irmão? Traveco não. Travesti? Isso aí já não foi uma coisa legal Desculpa. que você tá falando. Desculpa, não sabia. Pediu desculpa, mudou. Para Lin e já sabe que ele pode ser cancelado por causa disso. A equipe dele já pediu desculpas na internet, a equipe dele já veio a público e pediu desculpas pelo que ele falou, que não era a intenção dele e que ele tinha que aprender algumas coisas. Tá, de fato, eu concordo, ele precisa aprender bastante coisa, não é pouca coisa não. Ele precisa aprender bastante, mas bastante mesmo. Porque lidar com essas questões não é uma das coisas mais fáceis que existem. Lidar com essas questões, especialmente essas questões envolvendo sexualidades, envolvendo orientações sexuais, é um assunto que não é todo mundo que domina. E eu consigo compreender que ele não domine esse assunto. Eu consigo entender que ele não está muito afim desse assunto, ou de querer participar desse assunto, porque isso não faz parte do mundo dele. O mundo dele é o hétero top, aquele mundo que todo homem hétero gosta, e festa, bebida, balada, essas coisas. Não que os homens gays não façam isso também, mas na maior parte dos nichos gays e héteros, eles são bem distintos, as festas são bem distintas e tudo. E quando ele age assim, talvez seja por conta do jogo, talvez ele esteja pensando aqui fora, talvez ele esteja pensando no que o público está pensando dele, e ele está pensando até certo em achar que ele pode ser cancelado, ele está pensando até certo em achar que as pessoas podem estar achando ele exagerado, as pessoas podem estar até certas em pensar isso dele, e ele está até certo em pensar que as pessoas acham isso dele aqui fora, e tentar fazer essa média, tentar se colocar como uma pessoa que está aprendendo e tudo, mas ele precisa ter bastante cuidado, tem que ter cuidado, porque se tem uma coisa que ele pode errar e errar feio, é justamente aí. Existe um limite, assim como existe esse limite que eu falei do Vini e ele sabe qual é o limite que ele pode ir ou não com relação aos homens héteros, também existe esse limite da aprendizagem. Você está convivendo com pessoas LGBT numa casa, tem 3 ali pelo menos, assumidamente LGBTs, que é o Vini, o Thiago e a Lin. Você tem 3 pessoas LGBTs ali, você está convivendo com elas. Você pode usar essa desculpa de que você ainda está aprendendo a lidar com esta diversidade nesses primeiros dias. Não se esqueça que o jogo tem mais de 90 dias, são 94 dias, já se passou praticamente uma semana e Rodrigo continua ainda cometendo esses deslizes que ele vai ter que aprender a corrigir, porque senão existe esse limite e o público sabe muito bem quando esse limite é ultrapassado. Você pode enganar as pessoas que estão dentro da casa, você pode fazer o seu jogo de alguma maneira, mas a gente que está aqui fora, a gente está prestando bastante atenção,
no que eles estão fazendo e dizendo lá dentro. E tudo o que eles estão fazendo ou dizendo lá dentro pode se virar contra eles mesmos. Então o Rodrigo vai ter que ter bastante cuidado para não ficar todo o tempo dando essa desculpa de que está aprendendo ou ficar se desculpando por essas falas. Já tem 5 dias que você já está convivendo ali com as pessoas. Já tem 5 dias que você está dentro daquela casa. Já tem 5 dias. Já está na hora de você começar a ser mais esperto. Porque senão você vai ser um dos primeiros eliminados do programa. Por mais bonito e por mais intimidador que você pareça ser, as pessoas não vão pensar 2 vezes em votar em você para você ser eliminado. Talvez não seja o primeiro eliminado, porque ele participou da prova da liderança e do anjo e ele foi classificado para a segunda etapa junto com o Douglas. Talvez ele não seja o primeiro eliminado, mas o dele está na reta ali e em algum momento ele vai ser o indicado. E essas falas podem se voltar contra ele. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicando nesse botão vermelho aí embaixo e de deixar o like de vocês, porque isso ajuda muito o YouTube a espalhar esse vídeo para mais pessoas. E quanto mais pessoas chegarem ao nosso canal, mais rápido a gente constrói a nossa comunidade de popsters. Esse é o Faro Pop, um canal que a gente fala sobre cultura pop, entretenimento e, às vezes, um pouquinho ali de política também, quando envolve essas questões mais relacionadas com o entretenimento, como acabou de acontecer nesse caso do BBB 22. Eu vou deixar aí do lado os outros 2 vídeos sobre o BBB. Em um deles, a gente vai falar sobre o entrosamento entre a Eslovênia e a Jessilane. Talvez a primeira treta da casa que vai se revelar nas próximas semanas. A gente se vê nesses vídeos aí ou em qualquer outro vídeo aqui do Faro Pop. Tchau!